Agora, polígonos semelhantes. Seguinte, A, B, C, D, E e F. Pessoal, esse polígono de número 1 só será semelhante a esse polígono de número 2 se somente se o lado A for proporcional ao lado A', assim como o lado B for proporcional ao lado B', o lado C for proporcional ao lado C', e assim por diante. No caso, o lado D com D', o lado E com E' e o lado F com F'. Na hora que você monta essa proporção, A está para a linha, assim como B está para a B', assim como C está para a C', e sempre igualdade. D para D', E para E', F, F', igual a K. Tanto aqui o K, ó. Pronto, K. K é justamente a razão de semelhança. E, Tiago, se eu quiser comparar a área 1 com a área 2, eu posso usar esse mesmo K? Não. Observe que aqui você usa o K e aqui vai ficar o K ao quadrado. Então, esse é o cenário e esse aqui. Pronto. Tá aqui. Surpreso porque na hora de comparar as áreas você usa K ao quadrado? Eu sei que não. Nenhuma surpresa. Afinal, no finalzinho do vídeo anterior, eu mostrei através dos tópicos 5, 6 e 7 que caso você use a comparação entre áreas, você deve usar a constante de semelhança, a constante de proporcionalidade, ao quadrado. Passamos agora. Alguns lembretes importantes. Triângulo retângulo. Bem, o famoso triângulo pitagórico é o triângulo com os lados proporcionais a 3, 4 e 5. Pessoal, o que eu vou te mostrar agora vai ser o seguinte. Preste atenção. Quando eu falo de um triângulo retângulo, você lembra logo de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguns triângulos já foram usados, então você acaba tendo, digamos assim, um formato já conhecido, onde você já olha e já sabe o valor dos catetos, da hipotenusa. Então, alguns triângulos que eu tenho uma facilidade maior de manuseio, não significa dizer que você não possa aplicar Pitágoras. O que nós estamos discutindo aqui é uma maneira mais rápida de chegar aos valores dos lados, sem precisar passar por Pitágoras, que são os triângulos o quê? Pitagóricos. Então, pessoal, se você tiver um triângulo retângulo, cujos lados são proporcionais a 3, 4 e 5, você tem um triângulo pitagórico. Pois 3 ao quadrado vale 9, 4 ao quadrado vale 16 e 5 ao quadrado 25. Pode somar o 16 do 4 ao quadrado com mais 9 dá 25 daqui de cima, certo? Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto. Então já sabe, tá? Se os catetos forem iguais a 3 e 4, a hipotenusa igual a 5. Só que detalhe. Se eu for esticar, pessoal, os lados, o que é que eu faço? Eu pego todos os lados e vou multiplicar por 2. Eu posso continuar dizendo que eu tenho um triângulo pitagórico sem nenhum problema. Por quê? Se você vai multiplicar todos os lados por 2, a constante ela fica mantida, ó. Então, triângulos semelhantes. Ó, 6 dividido por 3 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2 e 8 dividido por 4 dá 2. E continua valendo a relação de Pitágoras? Sim, pois 6 ao quadrado vale 36, 8 ao quadrado vale 64, isso aqui é Pitágoras. E 10 ao quadrado vale 100. 36 mais 64 vale 100.
Conclusão, continua valendo Pitágoras. Beleza? E se, Tiago, no lugar de multiplicar todo mundo por 2, eu fosse agora dividir todo mundo por 10? Não tem problema, a relação continua valendo. Se você dividir todo mundo por 10, você vai sair de 6 dividindo por 10, 0,6. 8 dividido por 10, 0,8. E no caso, 10 dividido por 10 fica 1. Pitágoras fica valendo? Fica. 0,6 ao quadrado dá 0,36. 0,8 ao quadrado dá 0,64. Que quando você soma, dá 1. Então continua valendo Pitágoras, que é 1 ao quadrado. Daí conseguimos concluir que 3, 4 e 5 são os lados pitagóricos de um triângulo retângulo, e aí eu posso montar quantos triângulos semelhantes a eles eu posso fazer usando esses lados. Beleza? E eu vou aproveitar, para não deixar pelo meio do caminho, eu vou aproveitar e vou lembrar de um outro triângulo tão importante quanto o triângulo pitagórico, que aparece frequentemente. Qual, Thiago? Esse aqui, pessoal. Eu sei que pode parecer pedir muito, mas eu queria que você, a partir de hoje, lembrasse desse triângulo retângulo, que ele aparece também. A coordenação motora vai me ajudar, calma. Pronto, tá bom demais agora. Tá aqui. Ângulo de 90 graus. Esse triângulo aparece muito, pessoal. Triângulo pitagórico, onde um dos catetos vale 5 e o outro vale 12. E a hipotenusa vai ser o quê? 13. É para decorar? Não. Não é questão de decorar. É que se você encontrar e lembrar, você já sabe que não precisa perder tempo. Conferindo. 5 ao quadrado dá 25, estou aplicando Pitágoras. 12 ao quadrado dá 144. E 13 ao quadrado, 169. Se você somar 25 com 144, vai dar justamente 169. Então, falou em triângulo retângulo, quais os triângulos que você deve lembrar automaticamente? Falou em triângulo retângulo, você deve lembrar automaticamente de um triângulo pitagórico, cujos lados são proporcionais a 3, 4 e 5, onde 5, obviamente, é a hipotenusa, que é o maior lado. E também do triângulo retângulo, onde os catetos são iguais a 5 e 12 e a hipotenusa igual a 13. Aparece muito, pessoal. Então, tenta lembrar desse truquezinho, ok? Um pequeno bate-papo. Triângulo, retângulo, isósceles. Opa! Triângulo, retângulo, tem ângulo de 90 graus. Isósceles, dois lados iguais. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo, 90 graus, tem os seus dois lados iguais, L e L, pronto. E aqui a nossa hipotenusa, certo? Tá aqui. Lembrando a todos que, se esse lado de vermelho é igual a esse lado de vermelho, o triângulo ele é isósceles? Sim, é isósceles. Dois lados iguais, o que implica dizer que os seus dois ângulos também são iguais. Aqui 45 e aqui 45. Pronto, 45, 45. Beleza? Mas, Thiago, por que fica 45? Poxa, pessoal, eu já estou até andando mais rápido, tentando já absorver o que nós já discutimos nos dois vídeos, quando nós começamos a parte teórica de geometria. Triângulo, tem que ter a soma dos ângulos 180. Se um vale 90, os dois são complementares. Mas eles são iguais por qual motivo? Porque o triângulo ele é isósceles. Então eu tenho 90 para dividir para dois ângulos, 45 para cada. Pronto, só isso, tá certo? 90, tem que dar 90. Como são lados iguais, esses dois ângulos aqui, ó, dessa base aqui, de azul, são iguais. E de onde foi que veio esse L raiz de 2? Vou apagar, que eu não sei de onde foi que veio. Apaga. Vamos calcular. Essa parte de azul que você deseja saber é, na realidade, a nossa hipotenusa. Confere.
Por ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, me permite o uso de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. A hipotenusa, esse H aqui é de hipotenusa, é a raiz quadrada, porque passa para o outro lado em forma de raiz, de 2L ao quadrado. Beleza. Então aqui, ó, o H é igual. Pronto. Raiz. Essa raiz, pega esse L que tem o 2 e expulsa. L raiz de 2. Então, pessoal, na realidade, a hipotenusa pode ser substituída por L raiz de 2. Que era justamente o que eu tinha agora há pouco. Que eu apaguei porque eu queria mostrar de onde é que vem. Tá aí, ó. Lembrando que aqui, ó, passa como raiz. Então, esse 2 cancela com a raiz, ele sai, L, e o raiz de 2 fica. Pronto. Daí, sem notar, eu já mostrei e demonstrei por que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. É justamente isso, ó. Aqui vai formar o meu triângulo, retângulo, 90 graus, L, e aqui L. E de azul vai ser a diagonal do quadrado. Como esse triângulo ele é isósceles, ó, vermelho igual a vermelho, LL, esse ângulo vai ser um ângulo de 45, que tem que ser igual a esse ângulo, que também é de 45, para fechar os 90. Então, 45, 45. Pronto. E a diagonal é L raiz de 2. Pronto. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. É só aplicar Pitágoras, tá bom? Ao aplicar Pitágoras, você já acha a diagonal. Então, Thiago, esse triângulo retângulo isósceles, ele me permite exatamente, pronto, ele me permite exatamente imaginar que esse lado de azul, que é a hipotenusa, coincide também com a diagonal de um quadrado? Sim. É só você imaginar o quadrado aqui sendo projetado, ó. Bota L aqui, fica a diagonal, que é o L raiz de 2. Mais um pouco. A altura de um triângulo equilátero. Como é que eu faço? Eita! A altura de um triângulo equilátero vai ser, olha aqui a altura. A altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. De onde foi, Thiago, que eu tirei isso aí? Dá para explicar sem precisar de muita coisa. Deixa eu explicar. O triângulo equilátero, pessoal, ele tem todos os lados iguais. Então, L e L. Tá aqui, ó. L. Aqui eu tenho a altura do triângulo equilátero. Pronto. Como é que eu faço para achar a altura, Thiago? Você vai aplicar Pitágoras. Pitágoras, sim. Se você quer saber a altura, você vai pegar esse lado aqui do triângulo que você criou, que é equilátero, e vai aplicar a altura. E se você, aliás, Pitágoras, e se você quiser usar a geometria? Caso contrário, se você quiser usar a trigonometria, também pode. Vou até te mostrar. Deixa eu pegar aqui um slide em branco. Se preocupe, já está terminando a parte teórica. Aí vamos começar a parte de exercício. Pronto. Vou pegar esse slide aqui que está em branco e puxar um para cá. Bem aqui. Ótimo. Ó, vou fazer esse bate-papo, tá? Imagine,
L, o triângulo ele é equilátero. Lembra? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais o quê? A 60 graus. Combinado? Beleza. Eu quero saber a altura. Então, você projeta perpendicular à base. Formou isso aqui. O que que eu vou ter? Eu vou ter, apagando. Apaga isso aqui, apaga. Vou ficar com L, que é o lado, a altura, que é o que eu quero, e esse lado também é L. Mas como eu estou dividindo em duas partes iguais, ó, afinal esse lado é igual a esse, por quê? Porque os dois triângulos são o quê? Iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui da ponta, então o ângulo de cima é igual ao ponto de cima, já que eu tenho 90 dos dois lados, ó. Então aqui vai ficar L sobre 2, e aqui L sobre 2. Pronto. O L todo dividido em duas partes iguais. Aplica Pitágoras, pessoal, aqui. Então, usando a geometria, ó. Usando Pitágoras. Aí, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é justamente o L, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então, vamos lá. A hipotenusa, que é a altura ao quadrado. O H aqui, nesse caso, eu estou chamando como se fosse a altura, tá? H. A altura ao quadrado mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa, que é o L ao quadrado. Ó, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo 90 graus. Então, L ao quadrado é igual a soma dos outros dois ao quadrado. Muito bom. Então, ficamos com H ao quadrado igual a L ao quadrado menos, porque eu vou passar para o segundo membro, L ao quadrado sobre 4. Combinado? L ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho H ao quadrado igual, passa aqui, 4L ao quadrado, estou tirando já o MMC, L ao quadrado. O MMC aqui vale 1. Ó. Então, 4 dividido por 1 vezes 4L ao quadrado, menos L ao quadrado. Ajeitando um pouco mais, H vai ser igual a raiz quadrada. O professor não deve colocar na frente mais ou menos, não, porque eu estou falando da altura, então o segmento jamais pode dar negativo. Então fica só o positivo. 3L ao quadrado sobre 4. Tira da raiz quem pode ser retirado da raiz. L ao quadrado, como é raiz quadrada, sai. Raiz de 3 não sai, permanece. Raiz de 4, 2. Daí, eu posso agora afirmar que a hipotenusa, a altura, na realidade, é a altura é igual a L, que é o lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 2. L, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Tá aí, pessoal, a altura é exatamente o lado, L, raiz de 3 sobre 2. Mostrei rapidinho como é que você faz o Pitágoras. Mas, Thiago, você falou também que eu posso fazer o mesmo cálculo usando um pouco da trigonometria? Pode. Deixa eu mostrar. Bom, porque você fica aí bem mais preparado. Misturando geometria com trigonometria. Vem cá. Quem é esse ângulo que está bem aqui nessa ponta? O ângulo de 60 graus. Por que 60? Todos os ângulos de um triângulo equilátero são ângulos de 60 graus. Então, nesse vértice 60, nesse vértice 60, nesse vértice todo 60. Com uma altura dividida em duas partes iguais, esse pedacinho aqui ficou apenas 30. Mas antes era 60, porque tem outro 30 aqui do outro lado, já que funciona como bissetriz, tá certo? Pronto. O que é que eu quero que você agora pense comigo? Ora,
Eu quero relacionar do 60 que está aqui, eu vou até escrever, vou desenhar. Rapidinho. Pronto. E aqui, vou ter o 60. Lá vai. 60 aqui. Ok. Aqui você tem a altura que você deseja. E aqui o lado L. Acompanha. A altura, 60 e o lado L. Pronto. Agora, eu vou simplesmente aplicar, dentro da minha questão, eu vou aplicar, pessoal, para relacionar cateto oposto e a nossa hipotenusa, eu vou aplicar o seno de 60. Então, o seno de 60 vai ser igual a H sobre L. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 3. Igual a H e aqui o L. Nesse caso, quem é a altura? Multiplica em cruz. A altura vai ser L raiz de 3 sobre... Raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Tá aqui a altura do triângulo equilátero, sem precisar usar a geometria. Usando agora a trigonometria. Foi mais fácil? Para alguns sim, para outros tanto faz. Então tá aqui, ó. A altura. Beleza? Esse cara subiu multiplicando, ó. L raiz de 3 sobre 2. Muito legal, mas é muito legal mesmo. Tá aí, ó. L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora vamos para o quadrado. Deixa eu ver se eu já concluí aqui. Ah, não. Tá aqui. Tinha essa partezinha aqui das áreas. Daqui a pouquinho eu falo da área, viu? De um triângulo equilátero. Estou fazendo por blocos, tá certo? Áreas dos quadriláteros. Retângulo. Base vezes altura. E acabou a conversa. Base vezes altura. Essa é a área. Então, a área é igual a base vezes altura. A diagonal. A diagonal é só você pensar em aplicar Pitágoras. Na hora que você aplicar Pitágoras, se você não quiser decorar nada, aplica Pitágoras nesse triângulozinho aqui de baixo, ó, que eu estou riscando agora, que vai dar justamente isso, ó. A diagonal é a raiz quadrada de b ao quadrado mais h ao quadrado, ou seja, a hipotenusa, que é a diagonal, ao quadrado. Quando eu jogo para o outro lado, fica a raiz do outro lado. Por isso que aqui está sem a raiz. Perfeito. Aqui, no caso da trigonometria que eu envolvi, pessoal, se você quisesse, você poderia ter usado esse lado aqui de baixo também, que é L sobre 2, tá? Ó, que apareceu aqui. Mas, claro, é mais fácil trabalhar com L do que com L sobre 2. Então, fica cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, por isso que eu puxei para o seno, que é quem relaciona cateto oposto e hipotenusa. E o seno de 60, raiz 3 sobre 2. Aí só fiz isso, ó. Passei multiplicando. H de um lado, L raiz 3 sobre 2 do outro. E posso comemorar. O lado do quadrado. Ora, o quadrado não é um retângulo? Então vai ser L vezes L. Portanto, a área de um quadrado passa a ser L ao quadrado. Então, a área L ao quadrado. E a diagonal? Eu já mostrei, viu? Aplicando Pitágoras, está aqui, ó. Cadê você? Deixa eu mostrar agora. Tá aqui. Que é L raiz de 2, ó. Mostrei para Pitágoras. L raiz de 2. Então, pronto. Diagonal
L raiz de 2. Perfeito. Acabou a conversa. Não vou perder meu tempo demonstrando de novo, porque eu já demonstrei agora há pouco. Então, L raiz de 2. No caso do quadrado, está tudo perfeito. A área e a diagonal. No paralelogramo, pessoal, qual vai ser a área? A área do paralelogramo, pessoal, é exatamente a mesma área do retângulo. E muitas vezes a gente não entende por quê, mas é fácil. Se você tiver um paralelogramo, você pode calcular como se fosse a área de um retângulo sem nenhum problema. Base vezes altura. Mas por quê, Thiago? Deixa eu te explicar. Vamos cortar essa região de vermelho que eu estou tirando aqui. Vamos cortar. Vamos tirar ela daqui. Tira. Tira. E eu vou pegar essa região de vermelho e jogar para cá, ó. Aquela, ó. Aparecendo aqui agora, ó. A mesma região, a mesma. Aquela, ó. Conclusão. Se você agora for apagar essa região aqui, ó. Aqui, ó, tá apagando, ó. Toda essa regiãozinha aqui, ó. Apaguei. Você consegue observar. Deixa eu só fechar aqui bonitinho, né? Para ficar organizado. Pronto. Tampei. Se você observar, você vai ter B lá em cima. O pedaço do B que estava sobrando aqui veio para cá. Então, essa região também ficou valendo B. E essa região aqui, esse segmento aqui de lado, que é o lado, também vale B. E eu consegui formar novamente o triângulo. E aqui é a altura, que é desse lado também a altura. Então, a área de um paralelogramo pode ser feita como a área de um retângulo. Base vezes altura. Base vezes altura. É só eu recortar esse lado daqui, que é essa ponta, e projetar onde está faltando. Você forma um retângulo sem nenhuma dificuldade. Beleza? Preparados? Ainda tem muita coisa pela frente. Inclusive, as 5, 6 maneiras de calcular a área de um triângulo. Ok? Daqui a pouquinho nos encontramos. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.